irmãos, graça e paz seja com vocês. Que bom poder novamente compartilhar a palavra. Nós hoje vamos observar um texto que está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28, que dizem assim, esse texto: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Pai, nós estamos em tua presença nesta noite, cada um em seus lares, para ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, ilumine nossas mentes e nossos corações, para que a tua palavra não apenas seja compreendida, mas para que ela tenha um efeito devido, efeito transformador, renovador, Senhor, aperfeiçoador nas nossas vidas. Nós te rogamos, em nome de Jesus, que essa palavra penetre em nossos corações e produza frutos, em nome de Jesus. Amém. Eis uma história verídica. Um pastor era responsável por um orfanato na África, um país ali da região central da África, e uma certa noite ele estava auxiliando num parto e aquela mulher veio a falecer, deixando, além de um bebê, uma filha de 2 anos. Então o pastor, além dos outros órfãos, tinha mais uma criança agora, bem pequena, chorando sem parar pela perda da sua mãe, e mais um bebê que necessitava ser aquecido, pois embora fosse o país da África, portanto quente, as noites eram extremamente frias. Então ele pede para colocar numa caixinha que servia ali como uma espécie de incubadora, e pediu também uma bolsa de água quente que tinha ali para tentar aquecer o bebê, para que ele não morresse. Mas a bolsa estava rasgada, portanto não tinha aquela bolsa de água quente. Eles tinham que como que cercar o bebê para aquecer a criança com o calor do seu corpo, porque realmente era muito frio. E na manhã seguinte ele reuniu as crianças para orar acerca daquela situação, porque eles estavam muito preocupados. E numa das orações, Ruth, uma criança de 10 anos, também órfã, ela faz a seguinte oração, simples e sincera: Deus, por favor, mande uma bolsa de água quente para que o bebê não morra, e mande também uma boneca para consolar a menina. E o pastor ficou simplesmente assustado com a fé daquela criança. E na tarde daquele dia, vem um carro e deixa na porta daquele orfanato uma caixa pesada, com mais de 10 quilos. Ele reúne todas as crianças, não passava pela cabeça dele o que tinha, porque ninguém nunca tinha mandado, mais de 4 anos que ele estava, ninguém nunca tinha mandado uma caixa para ele. E aí, de repente, ele começa a tirar com as crianças, tira as coisas, tiram algumas mantas, tiram roupas, eles tiram até farinha de trigo, que animou todo mundo porque dá para fazer um bolo. E de repente, quando eles veem o que tem ali dentro, mandaram para um país da África uma bolsa de água quente. Então Ruth, bastante animada, disse: se tem uma bolsa de água quente, tem também uma boneca. E quando ela tira mais coisas, ela vê também tem uma boneca. Preste atenção, essa caixa tinha sido enviada cerca de 5 meses atrás. Deus respondeu uma oração que nem havia sido feita ainda. O que eu quero destacar para você, na verdade, eu quero destacar por meio de uma pergunta: você tem a mesma fé, uma fé da mesma qualidade que aquela menina Ruth teve?
Eu confesso que na maioria das vezes eu pareço mais com os discípulos de Jesus quando caminharam com ele aqui. Você lembra das situações vexatórias que eles passaram ao lado de Jesus? Quando, por exemplo, para citar só essa situação bem conhecida, eles estão num barco, Jesus ficou para trás, e quando eles estão no meio daquele mar, ou aquele grande lago ali na Galileia, de repente, à noite, o vento frio soprando, sabe, as ondas balançando o barco, e quando eles olham, eles têm um susto, eles têm um pavor, porque eles estão vendo alguém caminhar sobre as águas, e então, portanto, só pode ser um fantasma. E aí Jesus os tranquiliza, não, sou eu. E aí eles, no meio daquele medo, Pedro tem um relance assim de coragem, e aí ele diz: Jesus, eu quero caminhar também, posso? E Jesus diz: vem. E Pedro, né, a gente fica imaginando a cena, Pedro sai daquele barco e começa realmente a caminhar nas águas. E aí ele caminha um pouco, mas de repente ele olha para as ondas, ele olha para o vento, ele sente aquilo e ele volta a ter medo, a coragem foge dele e ele começa a afundar. Jesus, por diversas vezes, e nesta vez inclusive, isso está em Mateus capítulo 14, portanto, um capítulo antes, poucos versículos antes do texto que nós acabamos de ler, Jesus, por diversas vezes, diz que eles eram homens de pequena fé. Mas para aquela mulher cananeia, aquela mulher que nem judia era, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Pequena fé, grande fé. Veja, não é sobre tamanho literal de fé, não é sobre nem mesmo a potência de cada fé, mas ser uma fé grande, ou uma fé pequena, é sobre ser ou não uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé pura. Portanto, hoje nós vamos falar sobre fé genuína e vamos observar 3 características que nos parecem dar base para entender o que significa uma grande fé ou o que significa uma fé genuína. Quais características uma fé genuína tem? E vamos ver isso exatamente no texto da mulher cananeia, que nós acabamos de ler. Então, a primeira característica apresentada por aquela mulher na sua fé, que classifica aquela fé como uma fé genuína, é de que a fé genuína provém apenas de pessoas fracas. E isso certamente soa como uma contradição, que uma fé forte vem apenas de alguém que é fraco. Mas a verdade é que há apenas pessoas que se enxergam, que se percebem, que se veem como verdadeiramente são, impotentes, incapazes, totalmente dependentes da graça de Deus. Somente essas pessoas podem apresentar uma fé genuína, porque pessoas autossuficientes não procuram o Todo-Poderoso, elas acham que são capazes de se cuidar sozinhas. Mas essa mulher sabe que não é capaz de resolver aquela situação. Então ela procura Jesus com humildade. Veja que ela não apenas suplica, mas ela faz isso de joelhos. E faz isso depois de ser rejeitada. Ainda assim ela está lá em humildade. Ela não apresenta uma lista de direitos que gerem obrigações da parte de Deus de atender o seu pedido. Ela não apresenta uma lista de méritos, de coisas boas que ela tenha feito, que obrigue Deus a fazer alguma coisa em troca, e muito menos, ela também não apresenta para Jesus nenhuma barganha, nada que ela possa oferecer em troca, uma promessa de fazer alguma coisa, uma espécie de voto, ou algo do tipo. Ela não tem nada para oferecer a Jesus, ela não tem como pagar aquilo. Então, o que ela faz é derramar o seu coração, é se apresentar humildemente e rogar a Jesus: tem misericórdia de mim. É isso que ela faz. E veja que essas 3 coisas que eu disse, méritos, direitos e barganhas, são muito comuns mesmo no meio evangélico. A religião, ela propõe isso, mas o cristianismo puro e simples da palavra nos ensina que graça é graça,
que Deus concede por causa da sua bondade, amor e misericórdia. E é a essa misericórdia que nós dobramos os nossos joelhos, é essa graça que nós nos achegamos diante do trono da graça e rogamos misericórdia. Uma fé genuína, ela reconhece a graça de Deus e não se arvora em qualquer tipo de mérito pessoal. Vamos agora ver o segundo. Então, se uma fé genuína brota apenas de pessoas fracas, de pessoas que reconhecem a sua incapacidade, também uma fé genuína, ela prescinde, ela abre mão de garantias ou provas. Observando os discípulos de Jesus, nós vemos que por diversas vezes eles tiveram receio se estavam fazendo a coisa certa ao seguir Jesus. Quer ver um exemplo? Os discípulos estão lá, Jesus está ensinando, aí Jesus está falando sobre o reino do céu, recompensa, e os discípulos chegam para Jesus e aí? Nós deixamos pais e mães, nossos pais, nossas mães, nós deixamos nossos empregos, nós deixamos toda a nossa vida para trás para te seguir. O que é que nós vamos receber em troca? Mais à frente, aquele caso bastante emblemático de Tomé, quando Tomé afirma: olha, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu vir e se eu tocar nas suas feridas. A gente sempre está procurando garantias da parte de Deus de que vai dar tudo certo se a gente andar com Ele. A gente sempre quer um terreno sólido, a gente não quer andar por pântanos, a gente não quer trilhar por areia movediça, a gente não quer passar por perigos, a gente quer garantias de segurança estando com Deus. Nós queremos segurança estando com Deus. E aí nós vemos essa mulher procurar Jesus. E ela procura Jesus sem saber se ele poderia realmente ajudá-la. Certamente tinha ouvido falar, mas não sabia com certeza. Ou pelo menos tinha uma certeza interior, mas não tinha elementos que comprovassem aquilo que ela acreditava. Mas ela acreditava mesmo assim. Ela é uma mulher que chega diante de Jesus e não sabe se Jesus irá realmente querer ajudá-la, vai se interessar pelo caso dela, mas ela procura mesmo assim. Ela é desprezada por ser mulher, ela é desprezada por ser cananeia, e aí o que ela faz? Ela simplesmente permanece ali, porque ela se coloca diante de Jesus, não apenas como uma mulher que se enxerga como incapaz e dependente dele, dependente da sua ajuda, mas também é uma mulher que não precisa de provas. Ela continua acreditando que ele fará por ela o que ela necessita. Então nós chegamos ao terceiro ponto. Uma fé genuína, ela emana de pessoas que se enxergam como fracas e dependentes de Deus. Uma fé genuína, ela prescinde, ela abre mão de provas e garantias. E uma fé genuína persevera em meio às adversidades. Quantas vezes os discípulos demonstraram que a sua fé era ocasional, que eles acreditavam, eles tinham fé naqueles momentos, mas quando a tempestade se abatia sobre o barco, mas quando os inimigos armados vinham para prender Jesus, debandada, então a fé deles era circunstancial. Ainda não havia chegado o momento onde eles teriam uma fé firme, sólida, forte. Mas veja aquela mulher, ela está sendo desprezada por ser mulher, ela está sendo desprezada por ser cananeia e sendo desprezada porque estava gritando e incomodando. E os discípulos pedem: mestre, manda essa mulher embora. Você consegue ouvir os discípulos, na verdade, dizendo: essa mulher, essa cananeia, com um tom de desprezo por ela. Infelizmente, essa é a realidade. E Jesus, ele está ali, Jesus quer mostrar uma certa coisa, e Jesus não diz nada inicialmente, mas aos discípulos fazendo isso, ele vai dizer, certamente olhando ou falando o suficientemente alto para aquela mulher ouvir: eu vim apenas para lidar com os filhos de Israel, para cuidar das ovelhas de Deus, mas desse povo aí não. Aí depois, logo depois, Jesus
chega a compará-la com um animal qualquer, com uma coisa imunda. E você estranha, opa, peraí, esse é Jesus? Como assim? Mas a gente vai chegar lá. Então, o que essa mulher faz? Ela se exaspera, ela fica com raiva, essa mulher, ela fica triste e sai. Não, essa mulher, ela permanece lá. Essa mulher permanece lá. Ela não saiu. Pelo contrário, ao dizer isso, ela se humilha ainda mais. Ela se vê como necessitada e ela não retrocede. E a sua fé não vacila. Ela depende de Jesus, ela precisa de Jesus, ela deseja o favor de Jesus e ela permanece ali agora de joelhos. Uma fé genuína, uma fé que não retrocede em meio às adversidades, que não abandona Deus quando o seu desejo não é satisfeito, quando há uma frustração não blasfema, não reclama, mas permanece nos pés daquele que pode lhe valer. E eu acho que isso é um sentimento meu. Esta deve ser a maior característica que faz Jesus chamar a fé daquela mulher de uma grande fé, de uma fé genuína. É porque é uma fé que permanece de pé, é uma fé que permanece firme, em contraste com a fé dos discípulos, que no capítulo 14 vacilaram, que no capítulo 16 irão vacilar de novo, e irão vacilar diversas vezes. Essa mulher, ela é a mostra, a fé dessa mulher é o exemplo, é como um farol, é como um símbolo de como a fé daqueles discípulos e por tabela a nossa fé deve ser. Então chegamos à conclusão. Particularmente acredito que Jesus não queria tanto provar a fé daquela mulher ou testar a fé daquela mulher, visto que ele conhece todos os corações. Eu particularmente acredito que na verdade Jesus queria era mostrar para os discípulos e portanto para nós que fé nós devemos ter, qual o tipo de fé que ele espera que seja gerado no nosso interior. Portanto, Jesus provoca uma situação para que aquela fé se revele, e é isso, acima de tudo, que é aquilo que a gente vê, por exemplo, no capítulo 1 de Tiago, que situações adversas revelam qual o nível da nossa fé, revelam se ela é uma fé genuína ou uma fé que não é tão sincera quanto parece. E é justamente quando nós estamos diante dessas situações e que nós olhamos e, eu pensava que cria, eu pensava que a minha fé era forte, mas eu agora estou vendo o quanto ainda preciso melhorar. São essas situações que, além de revelar o nível da nossa fé, nos possibilita entender ou perceber o quanto nós precisamos continuamente de amadurecimento. Veja, nós precisamos de uma fé que nos faça enxergar a nossa dependência de Deus, precisamos de uma fé que não está baseado em provas, em garantias, mas que se entrega por inteiro, independentemente do que venha acontecer, e também que não seja circunstancial, que não depende se o dia é sol, se o dia é chuva, se a situação está boa, se a situação está ruim. Uma fé que permanece, que persevera, ancorada em Jesus. E é a isso que eu te convido a analisar a tua fé e a fazer um compromisso com você mesmo e com Deus, de buscar essa fé genuína. E é isso que eu quero orar, já agradecendo pela oportunidade de estar falando a vocês e desejando o mais breve possível poder estar próximos e nos abraçar, estar juntos e congregar de uma forma mais plena, o mais breve possível. Oremos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos deixou a tua palavra para nos guiar, para nos ensinar, para nos conduzir a ser aquilo que o Senhor deseja de nós. E nós te pedimos e nós te rogamos, Senhor, que nos faça enxergar qual o nível da nossa fé e que nos dê força, que nos dê sabedoria, Senhor, para alcançar o nível da fé dessa mulher que se agarra a Ti como dependendo plenamente de Ti, não como autossuficientes, que está pautada no Senhor, independentemente do que venha acontecer. Nós te rogamos
porque desejamos ter essa fé, para a glória do Teu nome, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome. Nos possibilita deixar uma fé infantil, para ter uma fé adulta, uma fé madura no Senhor. É isso que nós rogamos para mim, para os irmãos, para a Tua igreja em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém.